Bom dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, fazendo de você também um colaborador, um propagador da palavra de Deus. E nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, nesta série nova sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? É uma série da vida de Jesus, sobre a vida de Jesus. Querido, viaje comigo nesta série, venha conhecer o profundo, a intimidade de Jesus, quem ele é verdadeiramente, o que ele sentia, o que ele pensava. E eu trago uma palavra hoje especial sobre a vida de Jesus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, do verso do 35 ao 37, que diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, preste atenção, multidão, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. E é só até aí. Querido, preste atenção. Em muitas narrativas bíblicas, a Bíblia vai falar que onde Jesus estava, onde Jesus passava, ou por onde ele andava, sempre ele atraía uma multidão. E é exatamente assim a cena. Tem um cego sentado à beira do caminho que ouve dizer que Jesus vem passando ali, porque ele escuta uma multidão passando, porque cego não vê, ele só escuta. E ele pergunta: o que está acontecendo aí? Porque vem essa grande multidão no caminho de Jericó. E eles falam: é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. As pessoas ouviam falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, daquilo que Jesus proporcionava. Então, atraía a multidão, porque a multidão, as pessoas rejeitadas, pessoas com problemas, pessoas enfermas, elas não ficavam dentro do templo, elas ficavam fora do templo. E Jesus percorria fora do templo, ele andava fora do templo, em muitos e muitos caminhos, ele percorreu quilômetros de caminhos. E aí, a Bíblia vai falar que ele está vindo com uma multidão. Multidão naquela época que seguia Jesus, havia alguns tipos de pessoas que se misturavam em meio a essa multidão. Algumas pessoas que andavam no meio dessa multidão, elas queriam especular. Havia os hipócritas, os fariseus nesse meio. Eles queriam saber o que Jesus fazia, como ele fazia, porque os sacerdotes enviavam essas pessoas para ver se Jesus cometia alguma gafe, algum erro, para que eles pudessem expor a vida de Jesus, falar que ele não era um filho de Deus, falar que ele não era um profeta, mas falar que ele era um fanfarrão, para falar que ele era uma pessoa que cometia pecado ou que cometia algo contra a lei. Nesta multidão também haviam pessoas que queriam apenas alcançar os milagres, queriam tirar algo de Jesus, porque onde Jesus passava ele curava, né? Ele libertava. Então muitas pessoas só acompanhavam ele querendo tirar algum benefício de Jesus. Outras pessoas que se relacionavam e se misturavam no meio dessa multidão eram pessoas que queriam apenas comer, porque lembra que quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, então tinha pessoas que queriam apenas se alimentar. Tinha outras pessoas que queriam ouvir o que ele falava, mas tinha pessoas que se destacavam. Olha só o título desse texto: um cego ganha a visão. Então, você vê que no meio da multidão, em vários textos bíblicos que eu vou narrar para você agora, você vai ver que apenas um chama a atenção de Jesus, que apenas um ganha um título na Bíblia. Até hoje o seu nome é falado de geração em geração, porque de verdade essas pessoas decidiram não apenas fazer parte de uma multidão,
mas decidiram seguir Jesus. Então, querido, preste atenção para ver onde você se enquadra nesse texto. A Bíblia fala que esse cego, quando a multidão vem, ele sai da beira do caminho e ele vai para o caminho. Jesus, quando ele fala assim, ó, vinde a mim, ele está dizendo assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este cego, ele toma uma decisão, ele começa a gritar mesmo. E imagine, no meio de uma multidão, você chamar a atenção de uma pessoa gritando. É porque ele gritava bem alto, ele gritava tão alto, que as pessoas, a multidão, pedia que ele se calasse, para ver o incômodo que ele causava. Mas ele não desistiu em meio a uma multidão, porque de verdade ele queria ver, ele queria enxergar, ele queria alcançar o milagre, mas ele não queria só o milagre de Jesus, e você vai entender isso no final da história. A Bíblia vai falar que por ele clamar bem alto, ei filho de Davi, tem misericórdia de mim, ei filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele insistiu. A Bíblia fala que Jesus para a multidão e vai até ele e pergunta assim, o que tu queres que eu te faça? E ele fala, eu quero ver, Senhor. Ele sabia exatamente o que pedir, ele estava decidido. Você vê que a decisão, através de uma atitude, pode mudar tudo hoje na sua vida? Você pode chamar a atenção do mestre, e a Bíblia fala que imediatamente Jesus toca nele e ele enxerga. Mas olha só, não para por aí. Sabe por que o nome dele está no texto bíblico até hoje? Ele é citado na Bíblia até hoje, porque ele toma uma decisão também no final do texto. Ele decide seguir Jesus. Ele não apenas se contenta com os milagres, porque na multidão muitas pessoas recebiam o milagre, mas elas iam embora. Ele não, ele decide seguir Jesus. E esta é a diferença de quem acompanha e quem segue. Muitas pessoas hoje acompanham, mas não querem seguir Jesus, porque para seguir Jesus tem alguns parentes que tem que ser feito. A Bíblia diz assim, ó, aquele que quer me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Tomar a cruz é carregar os fardos que a vida nos impõe, é carregar as adversidades e ter a reação não em cima do nosso eu, mas em cima de Cristo. É negar a si mesmo, é negar as vontades, os desejos, as paixões, as corrupçências que a carne nos querem todos os dias e exala sobre os nossos poros, que é o pecado. Seguir a Jesus é você deixar você mesmo de lado, deixar os seus pensamentos de lado. Paulo diz assim, ó, levo minha mente cativa mesmo, prisioneira, a obedecer a Cristo. E é exatamente isso que diferencia as pessoas que acompanham e que seguem Jesus. Porque se você vai em igrejas hoje, você vê muitas igrejas superlotadas, assim como a multidão que acompanhava Cristo. Mas quantas pessoas que estão nessa igreja superlotada hoje querem seguir a Cristo? Ou estão lá apenas como um clube social, ou porque o cantor tal vai louvar lá, ou porque o pastor tal prega bem, mas de verdade, desta multidão, quem decide tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo? Jesus faz uma pergunta para um jovem rico, a Bíblia diz. O jovem rico chega para Jesus no meio do caminho e fala, Senhor, olha, eu faço tudo certo, eu pago os dízimos, eu vou ao templo, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Mas Jesus, ele é onipotente, ele é onipresente, mas principalmente ele é onisciente, que é coisa que o diabo não tem esse poder.
Só o nosso Deus, através de Jesus, tem o poder de saber aquilo que pensamos, aquilo que falamos. Mas como assim, pastor? Jesus sabe o que eu penso? Sabe exatamente o que você pensa. A Bíblia vai falar que quando ele está sentado na mesa dos fariseus, entra uma mulher chamada pecadora. E os fariseus pensam só. Se esse homem soubesse quem é essa mulher, eles não falam, eles pensam. E Jesus consegue captar justamente esse pensamento dentro desse jantar. Ele é onisciente, ele sabe exatamente aquilo que você está pensando. E ele diz uma coisa muito importante também: nem todo mundo que está em Israel é israelita. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu sou um pastor e eu presido igreja. E eu consigo ver exatamente esses comportamentos sobre os membros da minha igreja. Não estou julgando, estou falando em cima de fatos. Muitas pessoas vêm me procurar porque precisam apenas de alguma coisa. Mas quando elas alcançam exatamente essas coisas, elas vão embora. Muitas ficam porque é cômodo, é legal, mas poucas querem pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, que é se arrepender dos velhos comportamentos. Quantas pessoas hoje estão na igreja tendo o mesmo comportamento que tinha antes de estar na igreja, quando eles eram do mundo? Sabe o que diferencia as pessoas do mundo e o ser cristão? Eu vou te falar agora. É a maneira como nós reagimos às situações. O crente e a pessoa do mundo vai passar por enfermidade. O crente e a pessoa do mundo vai passar por desemprego, necessidade, adversidades, tribulações, dificuldades. Mas o que vai mostrar se você acompanha Cristo ou segue Cristo é justamente as tuas atitudes. É como eu reajo às coisas. Esse cego, ele nos ensina, sabe como? Depois que ele recebe o milagre, ele vê, ele poderia fazer como a multidão. Eu já ganhei o que eu queria de Jesus, eu vou embora agora. Não. A Bíblia vai falar que ele decide seguir Jesus. E para seguir Jesus é muito complicado, querido. Vou te falar por quê. Preste atenção. A Bíblia vai falar que quando Jesus prega veementemente, duro, os discípulos vão todos embora. Ficam só os apóstolos, os 12. E aí Jesus diz para eles assim, ó: se vocês quiserem ir também, vai. Agora é o momento, vai embora. E aí Pedro vai dizer assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Mas preste atenção, não acaba por aí. A Bíblia vai falar que quando Jesus está no Gólgota, sendo crucificado, levando a cruz, tomando chicotada, quando chega o fim dele para o homem, aparentemente achando isso, que terminou a vida de Cristo, quando ele é crucificado e ele olha para baixo, sabe esses 12 que eu falei? Sabe Pedro que falou que para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Os 11 abandonam ele. Sabe quantas pessoas ficam com Jesus até o fim? Até a cruz, de negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir Jesus? Sabe quantos? Só apenas um. Sabe quem está lá no dia do martírio de Cristo, que vê Jesus sangrando sangue na cruz do Calvário? Só apenas um dos apóstolos, chamado João. Este fica até o fim. Este vê Jesus sendo crucificado, ele vê Jesus suando sangue, ele vê Jesus sofrendo, ele vê Jesus recebendo coroa de espinho, ele vê Jesus sofrendo demais, mas ele fica até o fim e ele é honrado. Jesus olha para ele e fala assim: olha, João, tá aqui minha mãe. Agora ela é sua mãe. Mãe, tá vendo aqui? Agora ele é seu filho. Sabe o que ele está dizendo para isso? Olha, João, você foi o único que chegou até o fim comigo. E eu confio muito em você. E é por eu confiar em você que eu estou dando aquilo que eu mais amo para você também, que é minha mãe. Toma conta dela. E a Bíblia fala que ele leva exatamente Maria para sua casa.
Então Jesus, quando chega no fim dele, no momento da cruz, de suportar ali, ele só tem um ali, ó. Havia uma multidão, lembra que eu falei no começo do texto? Jesus era acompanhado por uma multidão, mas no momento de dificuldade dele, no momento da morte dele, para os homens, só havia um ali, chamado João. João vê exatamente ele sofrendo todos esses horrores que eu relatei agora para você. Mas João, quando ele está na ilha de Patmos, pensando que tudo acabou, que ele é jogado lá para morrer naquela ilha como escravo, Jesus também não esquece dele. João é arrebatado aos céus. Ele tem a visão do Apocalipse e ele é o único que também vê Jesus glorificado. Ele recebe a bênção e vê o mestre transfigurado. Ele vê os castiçais de ouro. Ele vê Jesus com os cabelos brancos como a lã da neve. Seus olhares, ele relata que era como chamas de fogo. Sabe, quem vai até o fim é que ganha a vitória. Um corredor, para ele ganhar a medalha, ele tem que chegar no fim. Mas você entendeu agora a diferença de quem acompanha e de quem segue? Seguir Jesus é muito difícil, mas tem a recompensa. Bem-aventurados aqueles que forem caluniados, perseguidos, injuriados pelo meu nome. Ele diz assim: grande será a recompensa no céu. Então tome a decisão no dia de hoje. Você que está esperando um milagre, você que está esperando algo de Cristo, decida, antes de receber o milagre, antes de barganhar com ele, seguir Jesus de verdade. Porque quem segue Jesus tem vitória. Jesus nunca falou e nunca enganou que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter aflição. Ele diz assim, ó: no mundo havereis de ter as aflições, mas tem de bom ânimo, porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Quer ter vitória na tua casa? Decida seguir Jesus. Quer ter vitória? Pare de acompanhar ele, decida seguir ele de verdade. Porque muitas pessoas estão na igreja há muito tempo e a vida não muda. E aí me perguntam: pastor, mas por que o irmão sim, comigo não? Porque eu tenho que sair da multidão para que o meu nome venha a ser citado para sempre. No livro da vida ele venha a ser escrito. Eu tenho que decidir pegar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir a Cristo. E esta é a palavra que Deus colocou nesta manhã sobre a vida de Jesus para você. Que Deus abençoe vocês, meus amados. E não esqueça, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Deixe aí seu pedido de oração em nossos comentários. Deixe aí o seu nome. Toda quarta-feira nós estamos orando por você lá no monte, clamando para Deus, para que você venha ter a sua libertação, para que você venha ter a sua vitória. Porque quem clama tem resposta. E eu quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento e curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai, meu Deus, que essas pessoas, Pai, hoje possam tomar a decisão de sair da multidão, Senhor, e decidir te seguir, Senhor. Sabemos que te seguir, Senhor, é muito difícil e é para poucos, porque a porta é estreita e nós sabemos. Mas sabemos que logo após, Senhor, vem a vitória, porque no Teu nome, Senhor, há poder, no Teu nome há vitória, no Teu nome há recompensa, Pai. E a vitória, nós sabemos que ela está no fim, Senhor. Que esta palavra que foi ministrada do Teu coração, Senhor, para estas pessoas, possa adentrar, Senhor, as mentes, os corações, Pai, e para que haja mudança, essas pessoas venham tomar a decisão de te seguir verdadeiramente, meu Pai, que elas venham ter relacionamento, que elas venham ter comunhão contigo, Senhor. Ah, Senhor, dá vitória ao teu povo, Senhor, é o que eu te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Venha viajar nessa série Quem é Jesus.